E aí, rapaziada, voltamos para mais um vídeo de Blue Lock, dessa vez para trazer uma teoria de um possível retorno do Nagi ao futebol. E existe uma pessoa que vai fazer isso tudo, porque o Nagi é importante para essa pessoa. Vamos pro vídeo. Rapaziada, o que vai definir a minha conclusão de que o Nagi vai voltar começa pela fragilidade e a situação que ele se colocou, uma comparação dele com o Izagi e a informação da Liga Não Egoísta que muita gente esqueceu, que faz total sentido. Como a gente sabe, o Nagi se colocou nessa situação da eliminação por conta própria. Eu até fiz vários vídeos sobre o Nagi que vai estar aí nos cards. E nesses vídeos eu fui reparando vários detalhes que eu tinha uma interpretação e agora eu tenho outra. Não é que eu mudei a minha interpretação, mas eu complementei ela. Se liga, em nenhum momento, até os capítulos finais, a gente viu o Nagi se importando com o que o Blue Lock estava se propondo, de buscar o melhor atacante do mundo para ganhar a Copa. Você não vê isso no Nagi. O que você vê é o Nagi no barco e quem tá remando é o Ureu, ou seja, o Nagi só tá indo para onde o Ureu quer ir. Só que no meio do caminho, o Nagi vê no oceano uma pérola que ele quer buscar, ou seja, um objetivo. Foi isso com o Izagi. Temporariamente, o Nagi tinha o objetivo de derrotar o Izagi. Então, o Nagi também começou a remar esse barco junto com o Ureu. Só que mesmo separado depois do Ureu, para tentar seguir sozinho, o Nagi volta depois para o barco no Manshine, para a segurança que ele vinha no Ureu, para poder vencer o Izagi, onde ele auxilia o Nagi para ele cumprir esse objetivo. Só que aí vem o depois. O Nagi ainda está no barco e o Ureu é o cara que tem esse ego para perseguir o que ele quer. E agora, mais do que nunca, a gente tem um Nagi satisfeito. Que no lance final contra o Barça, o ego dele não foi suficiente para tentar uma jogada ou chutar para o gol. E quando ele dá um passe para o Ureu, acaba tudo ali. E ao mesmo tempo, isso faz uma conexão direta com o Izagi do passado. O Izagi do primeiro capítulo, um Izagi mais coletivo. A gente pode ter essa diferença assim de background entre os dois, só que essa situação do Nagi foi a mesma coisa do Izagi quando ele teve a oportunidade de chutar pro gol e marcar o gol, mas ele resolve passar a bola. E isso daqui pra mim é um gesto de companheirismo, até aí beleza. Mas o Izagi não aceita isso e ele entra no Blue Lock para se tornar esse atacante que é um egoísta, que se ele tiver uma chance, ele não vai passar a bola, ele vai chutar. E com o Nagi, por outro lado, ele teve a dependência, ou seja, sempre precisar de alguém no lado. E é maluco porque o Izagi, ele se doa pro time de uma forma não egoísta, e o Nagi, ele é inverso. No campo, ele se doa para uma pessoa, ou ele só procura uma pessoa, ele depende de uma pessoa, do Ureu. Só que nas duas situações, tanto o Izagi quanto o Nagi perderam no final. E ao contrário do Izagi, que muda essa chavinha na mente dele depois de entrar pro Blue Lock, o Nagi descobre tudo isso depois de terminar o Blue Lock, depois de ser eliminado do Blue Lock. E como foi o Izagi lá atrás tendo essa mudança, vai ser com o Nagi agora. Eu acredito muito porque o choro do Izagi lá atrás, quando ele tava voltando pra casa depois de ter perdido o jogo, e ele se culpando muito disso porque, se eu não me engano, era a última chance dele ir pro Nacional ou ele queria vencer muito. Nesse capítulo 302, você tem o Nagi chorando também. Então, tem essa conexão assim emocional entre os dois. Só que no vídeo da análise que eu fiz do capítulo 302, se você não assistiu, mano, você tem que assistir. Eu comentei que a forma mais fácil dele voltar era aceitando a proposta que ele tem ainda, você lembra? Mano, eu acredito muito nisso daqui. Só que o Nagi não quer isso nesse momento. Ele tá bloqueando o futebol, ele tá se sentindo sozinho nesse momento. Aquele sentimento de desespero de nunca mais ver aquele Nagi do Blue Lock tá em convívio com a rapaziada do Blue Lock. Só que se por um lado o ego não quer mais o Nagi ali nesse momento, tem uma pessoa, tem um carinha que quer demais o Nagi jogando futebol. Você lembra da pessoa que resgatou o Kaiser quando ele estava na cadeia? Que viu o potencial que ele tinha? Que colocou ele no Bastard, na categoria de base, para começar a evoluir e chegar nesse patamar de New Gen? Vai ser o presidente da PIFA, Ray Dark, que vai trazer o Nagi de volta. Você pode estar falando, mano, isso é maluquice. Por que o presidente vai atrás do Nagi? E eu vou responder no que eu acredito com base numa parte do mangá. Primeiro, a situação do Kaiser e do Nagi é um pouco parecida. Os dois jogadores com potencial e que estavam numa situação de perca total. E ao contrário do Izagi, que se levantou sozinho,
o Nagi parece não ter forças para isso, assim como o Kaiser naquela época. E foi aí que o Ray Dark aparece e dá aquela força pro Kaiser, e nada mais justo que apareça o Ray Dark de novo para fazer a mesma coisa que ele fez com o Kaiser, só com o Nagi. Mas vamos aprofundar mais aqui. O Ray Dark, pelo que a gente viu, se considerar que o Kaiser não tem parentesco com ele, o Ray Dark tá procurando garotos que têm potencial para se tornarem jogadores absurdos, como se fosse um olheiro. E pra que isso? Você pode estar perguntando. E rapaziada, futebol também é negócio. E uma das principais rendas do futebol é a transmissão de TV, que a partir da transmissão vem os patrocínios de marcas multimilionárias. E como a gente sabe, quando você tem um campeonato que tem vários jogadores ruins, que você mal conhece, ninguém vai assistir, ninguém vai gostar de ver aquilo. Só que quando você tem um campeonato como a Copa do Mundo, com jogadores cada vez melhores, em vários times diferentes, recheados de jogadores super estrelas, as pessoas vão querer assistir. As pessoas daquele país sem tradição, por exemplo, vão querer ver os jogadores da seleção deles nessa competição, que é no caso do Blue Lock. O Blue Lock fez para o Japão novos jogadores super estrelas. Então, quanto mais você fomenta jogos emocionantes com jogadores fora da curva, como foi o Blue Lock na BLTV, que foi um sucesso, você tem mais grana. E o presidente da FIFA não é burro, o cara sabe que o Nagi vai chamar as pessoas querem ver ele no Japão, jogando pelo Japão. E isso vai aumentar a audiência do futebol todo, principalmente na Copa do Mundo, porque eu tenho certeza que se você gosta de futebol, você já assistiu um jogo só pra ver aquele tal jogador, e quando ele é substituído, você nem vê mais o jogo, você desliga até a TV. E é assim, quanto mais jogadores queridos, entre aspas, pelos torcedores, melhor pro Ray Dark. E a prova disso tá no mangá. É no fim do volume 20 do NES, se eu não me engano, onde o Ego tem um sistema de votos na Liga Neo-Egoísta, onde você podia votar no seu jogador favorito. Você podia fazer comentários para dar força pro jogador, que ia servir também como voto. É um sistema para que os torcedores, o público, tivesse voz. E esses votos iam chegar aos donos dos clubes e podia decidir o destino do jogador favorito. E ainda nessa parte tem um ícone do Nagi. É muita coincidência. E eu acredito que nessa liga, quem foi o favorito da galera foi o Nagi. Sabe por quê? Por causa do gol que ele fez. Aquele gol do Nagi é o tipo de gol que todo mundo comenta no dia seguinte, depois do jogo. Que até os colegas de classe dele chegou nele elogiando e ficando maluco com o gol que ele tinha feito. Então, se esse pessoal ficou assim com o Nagi na liga, pode ser que eles reflitam a opinião geral do público. Que o público também ficou assim, eufórico com esse gol, escolhendo assim o Nagi como favorito da Liga Neo-Egoísta. Ou pelo menos um dos favoritos. E o que isso tem a ver com Ray Dark? Absolutamente tudo. Porque o cara é simplesmente o presidente da FIFA. E ele quer o quê? Ele quer pessoas vendo futebol. Porque, como eu disse, se o jogador é popular, as pessoas querem ver ele jogando. Então, com isso em mente, e mais esse negócio dele ver o potencial dos jogadores para se tornarem superastros, e ele pode ter visto isso no Nagi, pode ser que o Rei vai ao encontro do Nagi falando algo para ele que vai mudar a mentalidade do Nagi, e o Nagi assim volte pro futebol. Se for isso, ia ser muito insano. Ia ser muito insano. Porque eu fiz uma previsão no capítulo 300 ou 301 falando que ia aparecer algum técnico para motivar o Nagi para voltar a jogar, mas se ao invés de um técnico fosse o próprio presidente da FIFA aparecendo. Mano, comenta aí o que você acha. Rapaziada, deixa aí embaixo, você acha mesmo que o Nagi nunca mais vai voltar pro Blue Lock e nem jogar futebol, ou você acha que vai acontecer alguma coisa que vai fazer ele voltar? Manda sua teoria, e para mais vídeo exclusivo de Blue Lock, se inscreve no canal que ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Brigadão quem viu até aqui, até o próximo vídeo, valeu gente!